Fala aí, prodígio! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um CriaSteps, o quadro onde a gente dá algumas dicas, explica algumas ferramentas para te ajudar a desenvolver melhor as suas histórias e os seus roteiros. E hoje nós vamos falar sobre a plot. Isso aí. Então, a gente sempre explica antes de começar a dar exemplos, explicar a ferramenta e tal, a gente dá um panorama geral sobre o que é o assunto. Nós vamos falar sempre, para quem acompanha o canal sabe que a gente faz isso quando a gente fala de arquétipos, a gente explica um pouco antes o arquétipo, e aqui no CriaSteps que a gente fala dessas ferramentas, a gente explica ela um pouco antes. Então, o que é a plot? Você quer mandar aí? Então, basicamente é o seguinte, você tem a tua história, você tem a ideia, a premissa. Se você já acompanha o nosso canal, você sabe o que são arquétipos. Se não, eu sugiro fortemente que você veja. A gente tem vídeo falando sobre o protagonista e tudo. Se você tem a sua história, tá? O seu mundo, o seu universo, seja o que for, e você não consegue reduzir toda a tua história em uma única frase, você não tem uma história, tá? Ou você tem uma história que você vai estar quebrando ela e não vai saber para onde ela vai chegar. Isso é um bloqueio que a gente, escritora, tem, que é surreal. Você começa já escrevendo, como muita gente começa, isso é um erro, você já começar a escrever no roteiro sem ter toda uma estrutura por trás, uma base de construção, que você, em alguma hora, você não vai saber para onde você está indo. Tá? E aí chega naquela frase do gato da Alice do País da Maravilha: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você vai querer traçar qualquer caminho para o teu protagonista e não vai saber onde você vai chegar. Isso aí. Então o que a gente está falando sobre plot? Plot é você pegar todo o conceito da tua ideia, você já estruturou ela, já sabe quem é o protagonista, o que ele faz, o que ele quer, quem são os antagonistas, se é uma pessoa física que é o vilão, se é a sociedade, se é algum conceito externo a ele, se é interno a ele, qual é o antagonista da história, qual é o gênero dela, qual o conceito dela, sobre o que fala, e você vai reduzir toda a tua história em uma frase curta, e todo grande filme tem essa plot, e todo o teu filme, todos os seus pontos de virada, tudo que o teu protagonista vai caber em uma frase, e o filme, a história, o quadrinho, vai começar nessa frase e vai terminar nela. Toda a ideia se resume em uma frase. Isso é muito importante para a gente entender, porque quando a gente começar a bolar os pontos de virada, as sequências de cena, como a gente falou no vídeo passado, os arcos, os atos e o clímax, tudo vai ter que condizer com o que você tem nessa frase, senão você está saindo do que você quer contar. Então, plot nada mais é do que isso, você reduzir, e é bem menor que uma sinopse. Tá? Ou uma storyline. Uma storyline é você contar a história mais ou menos em 5 linhas, mais ou menos. Mas um plot é você reduzir essa história em uma frase. Isso. É basicamente isso. Isso aí. Então é até bacana pegar isso que o Marco falou e relacionar com os outros vídeos, né? Porque, como o Marco falou, ela é um guia, né? Ela é um guia de orientação de para onde você vai, de que maneira você vai e com que personagem você vai seguir a sua história. Sim. Então, quando você tem esse guia mais ou menos feito, né, pelo menos formado, você já começa a relacionar com os outros assuntos que a gente trouxe aqui. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma plot definida que vai resumir a sua história, você já sabe como construir os conflitos dentro dessa plot para o seu protagonista ser um personagem completo, como nós falamos lá em como construir um protagonista. E ao mesmo tempo, se a sua plot já deu, como o Marco falou, o antagonista principal da história, que isso vai depender se é externo ou interno, mas se você tem já um problema principal na história, você já sabe como construir esse conflito final, né? Porque a gente já passou lá no vídeo de complicações progressivas e tudo isso aí. Então, esse resumo inicial é bom para vocês entenderem que tudo vai se completando aqui. Nada é aleatório ou descartável, assim, né? Então, vou construir um protagonista, beleza, a gente fez o vídeo lá, você tem a série dos arquétipos para entender o que esse personagem significa, e aí você quer agora entender que ambientes ele vai transitar nessa história, e aí você começa a construir os conflitos para evoluir esse personagem,
E aí no final de tudo você resume essa história aí numa plot para você entender, né, se ela está seguindo esse panorama, se você se desviou, ou às vezes ela já estava feita, né, a plot para você se orientar. Então você começa a entender que é tudo um trabalhinho de formiguinha, bloquinho por bloquinho, onde você constrói uma história. Nada é jogado por acaso, né? Então, dando uma separada em blocos, como o Marcão já fez aqui, a sua plot ela vai ter que definir pelo menos algumas coisas fundamentais. Ela tem que ter o protagonista na plot, certo? Ela tem que dizer quem é essa pessoa, você vai contar a história de que ou quem, né? Você tem que estar isso escrito lá. O ambiente principal, pelo menos, e quando a gente fala o ambiente principal, é mais ou menos onde ele começa, onde se passa, né? Alguma ideia para você se entender aonde se passa a trama principal dessa história, para você não se perder e começar a viajar aí, tá? E novamente, o ambiente ele pode, se você está fazendo uma história às vezes que é muito minimalista, uma coisa assim, esse ambiente tem histórias que se passam na mente de alguém, né? Ou alguma coisa assim. Então você pode variar. A temática ela é mais subjetiva, ela é mais do tipo assim, durante a sua escrita de plot, quando você define o problema, que é outra coisa que tem que ter na plot, você já vai entender mais ou menos para quem você vai contar essa história. Isso. Porque uma das coisas que a gente vê que muitos roteiristas se perdem às vezes é começar a colocar elementos que não são mais para o público que ele quer alcançar, né? Então ele começa a escrever a história dele, começa a ir para um outro coadjuvante, um outro ambiente, e você vê que eles já não dialogam mais. E isso acontece porque o cara não conhece quem é o personagem dele. Isso aí. Se você não conhece o teu protagonista, que é o principal, né? Desculpa. Quem vai te levar do ponto A ao ponto B, é o cara que vai puxar a mão do teu público e vai falar, vamos junto e eu vou descobrindo com vocês o que vai acontecer. Se você não conhece quem é o teu protagonista, a profissão dele seja isso, ou se ele é uma criatura, a personalidade dessa criatura, se você não sabe quais conflitos o protagonista vai ter que enfrentar, quais as armas ele vai ter, se os problemas que ele tem são internos, externos, se são os dois. Se você não tiver um panorama, você tem que observar o teu protagonista como se fosse um macro, assim. Como você conhece tudo dele, você é o criador, é brincar de Deus, mais ou menos isso. Se você não conhece quem é o protagonista, você já não vai conseguir fazer uma plot. Não. Porque você não sabe o que ele quer, o que ele vai fazer, se ele vai alcançar ou não, quem ele é de fato, já era. Essa é a base. E aí com o protagonista veio o segundo elemento que é muito importante, que é o elemento social, que é o tema, né? Onde que o ambiente do que o protagonista está inserido. É uma cidade? É uma terra fantástica como a Nárnia? Sei lá, cara, é um mundo espiritual, é um mundo das bruxas, é um mundo dos heróis, qual é o tema, qual é o ambiente que esse protagonista está inserido. E aí você vai ter que saber o domínio desse ambiente, porque você só falar, é numa cidade, ou é numa terra fantástica, não é só isso. Quanto mais elementos você tem, quanto mais domínio do ambiente você tem, melhor. Então, por exemplo, um exemplo básico, nós estamos envolvidos com a Prod Comics, que é uma editora de quadrinhos no gênero de super-herói. Resolvemos criar uma cidade. Só que só criar uma cidade não é você falar, vamos bolar um nome, e aí tem os prédios dessa cidade são X, a arquitetura é meio americanizada e pronto. Não. Se você quiser uma cidade que seja verossímil para o dia de hoje, que cada vez mais autores estão dando um embasamento muito mais forte para as suas obras, e você quiser bater de frente, você vai ter que saber. Olha só isso, como a gente teve que investir tempo para criar. Qual é a moeda da cidade? Qual a estrutura social e econômica da cidade? Qual a estrutura política? A gente teve que criar nomenclaturas políticas, sistema social, como as pessoas se dividiram, muito igual está acontecendo hoje em dia, a bipolaridade política, e como isso se vincula aos heróis, aos vigilantes da cidade. A gente teve que criar cartões postais da cidade. Quais são os cartões da cidade? E criar um cartão postal, por exemplo, não é só eu acho bonito tal monumento. Qual é a história desse monumento? Dele? Por que ele está ali? Exatamente. O que ele significou nessa cidade. Exatamente. Né? E aonde está localizada essa cidade? A gente teve que investir tempo para isso. O clima da cidade.
vocês começam a ver que não é tão simples e não é do dia para a noite que você vai criar, a não ser que você tenha pouco tempo para criar essa história, se for sob encomenda ou não, sei lá. E aí você vai colocar, obviamente, menos elementos, mas quanto mais tempo você tem, invista tempo na criação do ambiente. Eu estou dando um exemplo da cidade, mas se a gente for, por exemplo, para uma terra fantástica como Nárnia, você vê todo o sistema político da Rainha de Gelo e o que ela quer, do Aslan, que seria o revolucionário, digamos assim, e os rebeldes ao sistema, qual é o clima, porque tem uma parte de gelo e uma parte de sol. O ambiente de lá, já não estamos falando mais de arquitetura urbana como a nossa cidade de arranha-céus, mas você tem cachoeiras, você tem cabanas, tocas, você tem o castelo, você tem o acampamento do Aslan, e cada ambiente é diferente, e todos formam um macro que é a Terra de Nárnia. Quanto mais domínio você tiver sobre esse ambiente, mais domínio você tiver, quanto mais você conhecer, melhor fica para o teu público imergir na história, né? Isso aí. Então você sabe o protagonista e o ambiente, você já tem um domínio muito maior para conseguir construir esse plot, né? Eu acho bacana até esse exemplo que você deu do ambiente de Nárnia, porque a questão é como o Marcão falou, a plot ela vai ter, quando muito, 3 linhas, né? Que é uma frase, uma coisa simples resumir. Mas ela não deixa de ser específica, parece paradoxo, né? Não é porque ela é geral que ela não é específica. O que eu quero dizer? Se você, como o Marco falou, a gente definiu Éden, né, que a gente criou, como um ambiente para tal personagem. Isso quer dizer que na frase da plot a gente vai falar Éden, mas você tem que ter Éden na mão, né? Quando você olha para Nárnia, ele não precisa falar um grupo de irmãos vai viajar por Reino do Gelo, Reino do Sol, não. Nárnia. Só que ele tem que ter Nárnia na mão. Ele conhece Nárnia. Se vocês olharem para Tolkien na Terra-média, ele descreve Terra-média. Ele não descreve o reino de Minas Tirith, mas ele sabe todos esses reinos. Para você ter uma noção do que o cara conseguiu criar uma língua. Sim, é só uma ou são várias? Porque tem a língua dos anões, dos elfos, né? O dialeto dos caras. Olha o domínio que esse cara tinha. Isso aí. Né? Então você vê, a questão você vai colocar lá a Terra-média, como o Tolkien colocou, mas ele tem total controle e conhecimento de cada civilização dessa Terra. Assim como a gente colocar uma cidade, a gente tem que ter o conhecimento de cada ponto turístico dessa cidade, cada bairro, e por aí vai. A questão, como a gente falou, a plot ele é um guia. É para você não se esquecer de onde vai se passar essa história. Até mesmo quando você pega uma história como a do Homem-Aranha Longe de Casa, onde ela se passa na Europa, porque ele viaja, isso tem que estar na plot. Europa, e não mundo, não globo. Porque ele vai viajar neste continente, ou às vezes lá do oeste, lá do leste do continente, você define. Porque senão você... E parece bobeira que você fala, não, mas eu sei onde minha história vai se passar. Mas tem que colocar, porque é tanta coisa que chega uma hora que você vai ter boas ideias, que você fala, pô, vale a pena colocar aqui. E é nessa boa ideia que você se perde. Né? Se a boa ideia que você tem não está na plot que você definiu, não faz sentido. É uma boa ideia para outro momento. Exatamente. Não faz sentido. Seria legal ver, por exemplo, o Spider longe de casa, às vezes em Hong Kong ali, ia ser legal. Mas não tá na plot. Exatamente. Não cabe. E não é assim, não, vamos fazer na Europa porque tem bons cenários. Não, tem um sentido para a história. Tá? Isso aí. Não é a torta de... Então você vê que a plot ela vai seguir como o Marcão falou, protagonista, o ambiente e claro, a gente falou da temática, porque, como a gente falou, se você vai fazer a Nárnia, uma terra, os irmãos vão para uma terra fantástica chamada Nárnia, você já está dando mais ou menos a temática da história. Mas, acima de tudo, o problema tem que estar bem claro. Né? Porque toda a história, ela só existe porque há um problema, algo a ser sanado, resolvido, concluído. Né? Então, ou ela é um problema amoroso, ou ela é um problema social, é um problema pessoal, tanto faz. Mas existe um problema. E se esse problema não é claro na plot, você se perde, porque você não sabe o que você tem que resolver. Exatamente. Ou você começa a resolver coisa que não está na trama principal. Então, quando eles colocam na plot, como o Marcão falou de Nárnia, tem que falar sobre a tirania da Rainha do Gelo, na Terra-média sobre a ameaça que os orcs estão causando na Terra-média. Então, você tem que colocar... E assim,
aí tudo bem, vocês vão ver que existem alguns pontos que são comuns. Por exemplo, em histórias de herói, em geral vai estar falando sobre o crime. Sim. Né? Por que o crime? Porque dentro do crime você pode abordar tanto o crime comum quanto os vilões. Então você coloca tal herói em tal lugar, usando algum recurso, seja a mente, seja o corpo, seja a habilidade de poder, né? Sim. Combatendo o crime. E aí nesse crime estão os vilões e os criminosos comuns, que a gente pode dizer assim. Mas o problema está lá. Exatamente. Né? Se você só coloca, é um personagem lutando em uma cidade sombria. Tá, ele está lutando contra quem? Ele quer resolver o quê? O porquê que ele está lutando? Então você não consegue entender isso. Então, como a gente falou, protagonista, ambiente, temática e o problema, eles estão na plot. E é muito importante que estejam para você não se perder. A gente pode citar alguns exemplos. Claro. Né? A gente tem aqui, a gente trouxe exemplos tanto da casa, por assim dizer, quanto de fora, para que vocês entendam como a plot é simples, não é um bicho de 7 cabeças, mas não é porque é simples que não é fundamental, né? Então a gente tem um que já foi até citado, que a gente trabalhou nele aqui, que é o Dracônio, né? Que é um desses personagens que tem Éden, que a gente está desenvolvendo na cidade. Então, claro, eu só quero deixar bem claro aqui antes, que nós mesmos, quanto editora, e ainda mais para quem acompanha super-heróis sabe, que certos momentos nas histórias são mutáveis, tá? Então o que a gente vai passar aqui, se daqui 5 anos alguém vê o vídeo e vê que mudou a franquia, a gente claramente vai justificar nesse meio do caminho o porquê que houve uma mudança nessa plot. Eu acho que esse é o grande importante, não tenha medo de se adaptar, transformar, mudar. Só justifique sua adaptação. E melhore, se for para mudar, que seja para mudar. Nós temos o Dracônio e nós vamos falar a plot dele aqui, mas como eu falei, ela pode ser mutável conforme o tempo, tá? Então, o Dracônio, ela se trata de um personagem que é o seguinte, é um detetive particular que usa as habilidades vampirescas dele para livrar a cidade de Éden do submundo do crime. Aí vocês percebem nessa plot que ele construiu. Você já sabe que o protagonista é um detetive particular, então toda a premissa da história dele vai estar baseada nessa profissão detetivesca de resolver os crimes. A gente está falando do detetive particular do lado civil dele, e não do lado de fantasia. Mas um vincula ao outro, porque depois do detetive particular, o Roger falou, usa suas habilidades vampirescas. Você já sabe que o protagonista é um vampiro e ele tem poderes vampirescos, que a gente está estruturando melhor esses poderes para que ele seja único. Mas o macro disso é que no lado civil do personagem ele é um detetive e no lado heróico do personagem ele é um vampiro. Você já tem esses dois elementos. Esse é o personagem central. Então ele vai resolver o quê? Qual é o antagonista da história? O submundo do crime de Éden. Tá? Então, esse lado civil e esse lado heróico, que são uma pessoa só, com alter egos, né, 2, ele vai resolver os problemas do ambiente dele que você já colocou no plot, que é a cidade de Éden. Ou seja, o cara não vai estar no espaço, o cara não vai estar numa terra fantástica e nem numa terra medieval. É uma cidade atual, uma cidade de Éden, como a gente falou. Tem arranha-céu, a gente está criando ela. E o conflito. Então a plot é o quê? Personagem mais problema. Personagem deseja algo, mas tem um problema. A estrutura da plot é isso. O protagonista deseja alguma coisa, mas tem algum problema. Um detetive particular, protagonista, usa suas habilidades vampirescas, ou seja, deseja alguma coisa para livrar a cidade de Éden do submundo do crime. Então ele usa as habilidades para livrar a cidade de Éden, o desejo dele, do submundo do crime. Problema. O antagonista já está na frase, que é o submundo do crime. Protagonista deseja mais algum problema. Isso. Essa é a estrutura da plot. Em cima de você falar, é importante ressaltar que essa é a estrutura básica e quando a gente coloca, por exemplo, que nem o Marcão falou, detetive particular deseja livrar Éden do submundo do crime. A gente adiciona o como quando se trata de herói, né? Porque você está exemplificando um poder. Sim. Né? Então, por exemplo, um detetive particular usa habilidades vampirescas.
Porque senão seria só um detetive particular Exatamente. tentando livrar a cidade do crime. Aí quando ele apresentar os poderes, na plot isso não estaria, né? Exatamente. Então é uma falha. Então a gente coloca o como esse cara faz isso, só para exemplificar que ele tem uma habilidade especial, ele tem um poder, ele tem um recurso a mais e por aí vai. Né? Para você, porque é o que eu tô falando, o exemplo é esse. Se você coloca que um detetive particular quer livrar Eden da cidade, do submundo do crime, em momento algum eu falei que ele tem um poder, ele tem um dom, então na história isso é uma falha. Né? Nós temos outro que é o Chacal, eu até coloquei aqui, mas eu tinha substituído, acabou dando um errinho no documento, que a gente tinha colocado assim, né? Que é um gênio que renegou os bens materiais do dinheiro, usa o seu intelecto, e aí que eu tinha substituído, e suas habilidades autodidata para livrar o Cairo dos corruptos e exploradores. Exatamente. Então, já está bem claro aí como o Marcão falou. Quem é esse cara, o que ele quer, porém, existe algo no caminho. Exatamente. Né? E então, o ambiente, se vocês nos ouviram bem, cidade de Cairo. Isso aí. Então já se trata de um personagem totalmente egípcio, com os problemas de lá. Você já está mostrando o personagem central, que ele é gênio, que ele abriu mão do dinheiro, então ele já vai ter problemas muito grandiosos aí com ele mesmo, por conta dessa filosofia. E aí você está dando o antagonista da história, que são os corruptos exploradores da cidade do Egito. E aí, então, de novo, se tratando de uma história de super-herói, a gente tem que colocar o como, que é usando o intelecto e as habilidades autodidatas. Né? Claro que a gente está falando de super-herói nesse exemplo aqui, e o como ele entra, porque existem poderes. Mas sempre que existe uma maneira especial do seu personagem fazer algo, é bom você adicionar para deixar claro quais são os poderes. Porque se em algum momento, por exemplo, a gente coloca que ele usa o intelecto e as habilidades autodidatas que ele conseguiu para combater o crime. E aí a gente coloca lá que ele tem um raio laser nos olhos. Essa habilidade autodidata, como é que ele aprendeu a soltar raio laser? Como é que você justifica isso, né? Então, aí você, se ele tivesse raio laser, você colocaria lá o poder específico, né? Tem mais dois? Você quer mandar? Posso falar? Então, a gente tem o personagem Gatuno, que seria um garoto com habilidades felinas fantásticas, usa os seus dons e sua fortuna para combater o crime em São Paulo. A gente definiu o ambiente, São Paulo, definiu o protagonista, que ele tem habilidades felinas, né, fantásticas, ou seja, são habilidades grandiosas, e o cara é rico, porque ele tem uma fortuna, e ele quer tirar o crime de São Paulo. Então, personagem mais desejo, tirar o crime de São Paulo, mais problema, que tem crime em São Paulo. Esse é o problema. Isso aí. Tá? E o próximo seria o Gárgula, tá? Que é um homem com pele invulnerável e força sobre-humana, usa os seus dons de forma controversa para defender Eden City contra crimes e vilões. Esse é interessante, tá? Por quê? Você já falou que o personagem é uma gárgula. Para quem sabe de arquétipo, os poderes não são jogados à toa. Com pele invulnerável e força sobre-humana. Você já mostrou que o protagonista é hiper forte, tá? Usa os seus dons de forma controversa. Olha essa simples palavra que o Roger jogou aqui. Por que controversa? Por que o Chacal não tem isso, o Gatuno e o Dracônio? Se o Dracônio é um vampiro. O Gárgula, essa hiper força, a controvérsia está no social, porque ele quebra patrimônio público, mesmo ele não querendo, porque os pulos dele para chegar num local mais rápido acabam interferindo na sociedade, na cidade em si. E ele acaba quebrando o patrimônio público ou patrimônio privado. Gerando danos materiais em geral. Materiais. Por isso que ele é controverso. Só nessa simples palavra você já está defendendo muito a tua ideia do teu personagem. Para defender a cidade de Eden contra o crime e vilões. Tá? Então você já tem essa plot aí de personagem, mais deseja, mais problema. Eu acho importante até, como você frisou no controverso, porque quando você tiver, por exemplo, a gente estiver escrevendo o roteiro do Gárgula, isso tem que estar na mente do escritor que está fazendo. É controverso. Então, quando ele estiver agindo, em algum momento da HQ vai ter que mostrar essa consequência, isso. Para a população. Porque se a plot omite isso, em momento algum eu dei alguma referência para o meu escritor que ele causa essa polêmica, né? Então eu perco, às vezes, um dos maiores bônus que o meu personagem tem como
persona, né, como figura controversa que ele é. Né? Então esses foram alguns exemplos, como a gente falou, da casa aí, da Prodigy Studios, Sim. onde a gente lida com esses super-heróis. Como vocês viram, é comum falar sobre o problema ser o crime, o submundo do crime e tal, porque você não especifica os vilões na plot. Você não fala o vilão Y, X, Z, você fala o crime onde ele te dá a liberdade de... E isso que você falou é interessante, porque aí se trata também de convenção de gênero. Isso. A gente está falando de super-herói, já está implícito na gente que tem um vilão e que o herói vai ganhar do vilão. Ele quer combater o crime, não importa onde, quer ganhar do vilão. Seja o super-homem na Terra inteira e impedir alienígena, ao Batman impedir o Coringa na Gotham City. Essa é a convenção de gênero. Agora vamos supor que se você esteja falando de uma comédia romântica, tá? Aí o que é a convenção da comédia romântica? O casal vai terminar junto ou não? É essa a base. E quem é o antagonista da história? É um alien? É um super vilão como no Batman? Não é. Sim, pode ser simplesmente o ex-namorado da menininha do casal. Ou a ex-namorada, ou o pai dela que não aceita. Ou a estrutura social, um é mais rico, o outro é mais pobre. Ou um é mais inteligente, o outro não. Ou um é preconceito. Então, pode ser várias formas, mas a convenção é outra. E mesmo assim você mantém. Você tem a comédia onde o homem quer ficar com a mulher, porém existe um preconceito. Exatamente. Né? Ou o pai não aceita. É só manter. E assim, é importante você desenvolver a habilidade de construir a plot, porque vocês vão entender uma coisa enquanto vocês escrevem, quem já escreve há mais tempo sabe, que aquela velha frase do tempo é dinheiro, ela é muito real. Quanto mais você consegue ser sucinto, né, você cortar tempo e passar a sua mensagem de forma objetiva, é muito melhor. Para quem tem roteiro falando o português claro. Quanto menos páginas você tiver que gastar, menos serão custos da sua HQ. E ao mesmo tempo, menos você demorou para passar uma mensagem que você achava necessária para o seu leitor. E isso é bom para o seu leitor. Não pense que, nossa, eu vou fazer uma história de 500 páginas porque, nossa, eu quero diluir tudo e tal. Será que o seu leitor vai ter, sim, tem isso, né, paciência? E existe conteúdo para 500 páginas. A gente sempre cita aqui o que foi o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Se faz um filme de 3 horas, onde não era necessário. Então você prende o cara e fala, tá bom, não tá avançando isso aqui, né? Então, não é que tamanho é qualidade, tá? Qualidade é qualidade, tamanho é tamanho, são coisas diferentes. Então você desenvolver a habilidade de resumir, de condensar conteúdo, ainda mantendo qualidade, é muito importante. Então nós temos agora alguns exemplos de filmes, quero deixar bem claro que são exemplos onde essa plot ela não está em lugar, eles não deixam aberto a plot para você entender, é algo que você tenta traçar, então não é exato. Por exemplo, quando a gente passa aqui os da Prod, elas são mais ou menos exatas porque somos nós os criadores e tal. Mas nesse aqui é sempre, se você fala, pô, faltou alguma coisinha, eu acho que podia ter ali, comenta aí para a gente também responder e fazer essa correção, tá? O primeiro que a gente citou é um filme que a gente sempre gosta de colocar aqui porque é uma aula, né? Que é o Poderoso Chefão. Então, o Poderoso Chefão, qual que é a plot do filme? É um jovem italo-americano, né? Volta da Segunda Guerra e deve lidar com a sua família envolvida em uma guerra de máfias, tá? Então, como o Marcão tinha falado, qual que é o desejo, né? Quem é o protagonista, qual é o desejo e o que impede. Exatamente. Quem é o protagonista? Um rapaz italo-americano. Você já deu a cultura desse cara. Né? Por que é importante você dar o italo-americano? Porque quando fala lá na frente que ele volta para uma família envolvida em guerras de máfia, você já deu qual é o contexto dessa máfia. Não é uma máfia cubana. Exatamente. Não é uma máfia... E essa plot é bem interessante, cara, porque você introduziu o protagonista, um jovem italo-americano, só que tem uma coisinha a mais ali, ó. Volta da Segunda Guerra. Isso aí. Ou seja, o cara tá do lado da lei. Isso aí. Tá? Esse é o protagonista. Só que o desejo dele é aprender a lidar, ou seja, deve lidar com a família envolvida em guerra de máfias. O protagonista está dentro da lei, acabou de voltar da Segunda Guerra, e o desejo dele é ajudar a família que está envolvida fora da lei, Isso. com as máfias. Você já nessa plot já começa a ver que o personagem protagonista vai ter que fazer uma longa transição do que ele era dentro da lei para o que ele vai começar a ser fora da lei,
E o antagonista é o quê? Já tá falando na plot, guerra de máfias. Ou seja, a família dele é uma mafiosa, mas tem outras famílias que querem acabar com a dele. Isso. Olha só essa transição, por isso que esse filme é uma obra-prima. Porque a transformação do protagonista é muito grande. Você só na plot você já deu vários conflitos Sim. que vão poder ser explorados, né? A lei. E assim, uma coisa que eu acho importante ressaltar, o que poderia ser adicionado nessa plot? Eu acabei não adicionando e eu explico por quê. Você poderia adicionar Nova York como ambiente. Sim. Né? Você pode às vezes optar por não tê-la, porque você vê que a família Corleone nesse filme ela tem negócios em Chicago e tem hora que eles vão para Hollywood lá também para fazer a chantagem com o velho. Então, também tem Vegas, se eu não me engano. Eles estão expandidos. Então você poderia colocar, por exemplo, Nova York ou Estados Unidos, volta para os Estados Unidos, beleza. Tá? Então o ambiente que você poderia... eu não coloquei aqui porque eu não sei exatamente qual que o Coppola definiu como a plot. E também tem cena na Itália, né? Tem cena na Itália, de volta, é verdade. Tem cena na Itália. É meio complicado você colocar. Mas se você quiser focar nessa guerra de máfia, você poderia colocar Nova York, sem problema nenhum, tá? A questão é só você não se perder. Se não colocar Estados Unidos, você vai ter que, como a gente falou, você pode colocar Estados Unidos? Pode, mas você vai ter o controle do seu universo na mão. Saber que às vezes, por exemplo, eles vão para Nevada, eles ficam em Nova York, mas Los Angeles não faz sentido, então nós não vamos, né? Outra plot que a gente coloca aqui é do Star Wars de 77, que é o seguinte: um jovem rapaz sensitivo à força decide se tornar um Jedi para combater a tirania do Império na galáxia. Então, resumidão, é um rapaz simples, sensitivo à força, ou seja, ele tem o dom. Você já deu a entender que se trata de alguém que tem algo especial, né? Como a gente tinha falado nas histórias de herói, como agora a gente está falando de um blockbuster, né? Eu só adicionaria uma coisa, que é uma palavrinha que muda muito o protagonista. Um jovem rapaz fazendeiro. Fazendeiro, verdade. Ou seja, você já está introduzindo que o cara não tem nem noção do que está acontecendo na galáxia. Ele está ali na fazenda dele. Bem, e ele vai envolver uma guerra galáctica. Então a transição dele é brutal, né? É bom até pra gente ir aprendendo nessa, porque uma palavra que você adiciona, o protagonista ser definido é importante na plot. Né? Como a gente falou, lá no Michael Corleone era um rapaz ítalo-americano lutando na Segunda Guerra. Aqui é um jovem camponês, fazendeiro que está isolado. Porque aqui o jovem rapaz ele poderia ser qualquer jovem. Qualquer jovem. Pode ser um diplomata. Jovem rapaz da galáxia, do Império. É verdade, bem pensado. Então tá aí mais um conselho, né? Quanto você puder, como a gente falou, é as palavras certas que tem que ser escolhidas. Se você conseguir condensar na palavra certa, parece que é bobo, mas é difícil. Ainda mais quando a história é sua. Quando é dos outros é mais fácil. Quando é sua, você tem que resumir a sua obra, você começa... Porque você tem apego àquilo. Então você começa, não, mas eu quero colocar esse elemento aqui. Sim. Mas é a hora de ser racional, né? Quer mandar o próximo? Senhor dos Anéis. E um hobbit precisa cruzar o mundo para destruir o anel do Senhor das Trevas antes que os orcs dominem o mundo. Ou seja, um hobbit, você já está prescindindo que é o protagonista, e ele precisa cruzar o mundo para destruir o antagonista, que seria o anel das forças do mal. Uma coisa que até fui eu que coloquei, em cima do que o Marcão. Eu alteraria às vezes o primeiro mundo para Terra-média, né? Terra-média. Para definir o ambiente e tá mais claro, né? Então um orc precisa cruzar Terra-média. Exatamente. Mas é isso aí, tem o Hobbit, que é o protagonista, e quando você fala de definir o protagonista, já está claro quando você entende o que é um Hobbit na Terra-média. São pessoas simples, são pessoas que vivem, né, no campo e tal, precisa cruzar a Terra-média, deu ambiente, para fazer algo, que é destruir. Problemas são os orcs. Né? E a última que a gente trouxe é o Matrix, que é um homem, descobre que vive uma realidade cibernética e só ele tem o poder de pôr um fim nisso. Bem interessante essa plot. Que aqui você coloca que é um homem. Você não precisa dar mais detalhes, porque o Neo... Senhor Anderson. Ele é um comum. É um homem. É só uma firma como qualquer outro. Foi bem pensado. É um homem. Você não precisa definir igual o que é um jovem fazendeiro para mostrar a transição. É um qualquer que descobre que só ele vai conseguir acabar com tudo. Olha a transição. Um homem qualquer, não precisa pôr mais nada. Um homem descobre que só ele... Então você já vê que ele já não é mais o comunzão.
ele é o escolhido que vai ter que pôr um fim em toda essa realidade cibernética. Isso é bem interessante. Como sempre, assim, se quiser adicionar alguma coisa, poderia colocar às vezes as máquinas, mas como você descreveu realidade cibernética, está implícito Já que está implícito. alguma tecnologia controla essa falsa realidade que ele vive, né? Então, acho que deu para... Basicamente é isso a plot. A questão da plot, né? Como sempre. Não é uma coisa... A gente sempre fala, em qualquer assunto do CRIASTEPS aqui a gente fala que não é difícil dominar algo do dia para a noite. Fique tranquilo se você começar a desenvolver a sua plot ali da sua história e não sair de cara. Porque você tem que ter cuidado mesmo. Você tem que falar, pô, mas tá faltando aquilo ali. A palavra certa. A palavra certa, né? Como o Marcão falou aqui, às vezes você ser específico é bom. Né? Você colocar o rapaz italo-americano, o jovem fazendeiro e tal. Mas às vezes o genérico serve se na sua obra a temática é do homem genérico. Né? Então o homem, que é o Sr. Anderson, é qualquer um. Exatamente. Agora a última perguntinha só que você deve estar fazendo. Mas para que eu preciso de uma plot? Vou te dar um exemplo claro. Se você não tiver a plot, acontecem duas coisas primordiais. A primeira, se você não tem a plot, você vai pecar em algum momento da tua história. Você não tem um guia, não está tabelado sobre o que é a tua história. E a gente sabe que chega uma hora, em alguma cena, em algum ponto de virada, que se você não tem esse norte, você vai pecar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é crucial. Se você for mostrar a tua história para algum editor, para algum agente, para algum produtor que queira investir na sua história, você quer apresentar para alguém, seja para um amigo, ou para o seu familiar, ou para esposo, se você não conseguir já chegar no pitching, né, que falam, e contar, e a pessoa perguntar sobre o que é a tua história, e você não conseguir reduzir em uma frase, você não vai captar essa pessoa interessada. Aí já era. Se você já começar de cara a contar a tua história, acontece isso, você já perdeu a pessoa. Chega no editor, no agente, seja quem for, fala, sobre o que é a tua história? Minha história é sobre isso. Pum! Você põe o plot certo para a pessoa, o que a pessoa vai falar? Pô, que legal, fala mais. Aí você começa a desenvolver. Se você não tem o pitch da tua história, pode esquecer de querer contar. As pessoas não têm mais tempo. Esse pitch que nós estamos falando vem do pitch talk, né? Que é a conversa de elevador. Exatamente. Que é relacionado no empreendedorismo. Se você encontra um magnata no elevador, você tem exatamente 1 minuto para explicar para o cara. 1 minuto. E essa plot ela é importante em cima do que o Marcão falou. Agora, olhando para o nosso cenário de roteiros, por quê? Se você fala assim, mas eu vou falar essa plot e o cara vai entender, se for alguém do meio, vai entender. Vai entender. Se você fala, quando a gente está dando exemplo aqui para o chefão, um jovem rapaz italo-americano volta da Segunda Guerra e deve lidar com sua família envolvida numa guerra de máfia. Ele já entendeu que se trata sobre um cara que veio da lei, vai contra, toda essa subliminar que você colocou aí, ele vai captar. Quando você está falando com alguém mais leigo, por que ainda é importante manter a plot? Falando agora do Brasil, muita gente que está assistindo, às vezes tem o intuito de chegar numa Comic Con. Na Comic Con, o cara para na sua mesa para conversar, se você dá esse resuminho rápido, você já deu um bom resumo do que é a sua história, sem prender o cara numa conversa. Exatamente. Porque é muito difícil você conseguir fazer a pessoa prestar atenção em tudo que você vai falar, resumindo a sua história. E tem outro ponto muito importante, a plot não revela nada. Ela te dá um protagonista, um desejo, um problema. Ela não fala se ele vai resolver, se ele conseguiu, quem está ajudando ele, quem vai impedir ele. Você só dá um resumo que instiga a pessoa a querer saber mais. Né? Por isso que é tão importante realmente esse conselho que o Marcão deu. Espero que tenham curtido o conteúdo, que tenha ajudado mesmo a entender. Qualquer dúvida, qualquer tema novo, podem sugerir aí pelos comentários, que a gente sempre está olhando aí, certo? Boa. Se você curtiu o vídeo, então dá um like aí, dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as nossas notificações aí quando a gente lançar os próximos conteúdos. Boa. Beleza? Até a próxima, galera. Falou, galera. Até a próxima.